Sétima questão do Enem diz assim: o município de 628 km² é atendido por duas emissoras de rádio cujas antenas A e B alcançam um raio de 10 km do município, conforme mostra a figura a seguir. E aí continua anunciado para cá. Bom, para orçar um contrato publicitário, uma agência precisa avaliar a probabilidade que o morador tem de, circulando livremente pelo município, encontrar-se na área de alcance de pelo menos uma das emissoras. Essa probabilidade é de aproximadamente... Bom, ele pergunta essa chance, essa probabilidade do morador se encontrar na área coberta por alguma das duas antenas. Para calcular isso, nós precisamos primeiro descobrir quanto é a área coberta pelas duas antenas. A única informação que nós temos que pode nos ajudar é o raio de 10 km de alcance das duas antenas. Cada uma alcança 10 km de raio. E então nós temos aqui a antena A dentro da área do município, né? Aqui no vértice dos limites dessa área, e a antena B nessa outra ponta aqui do terreno delimitado pela área do município. O que acontece? Como é que nós vamos calcular essa área? Se você observar, o que nós temos aqui é um setor circular. Na verdade, nós temos dois setores circulares. Ok? Se a gente pensasse... Não quero falar de comida essa hora, enfim, pode dar fome. Mas se a gente pensasse num círculo como sendo uma pizza, um setor circular seria a fatia da pizza. Acho que essa imagem é bem fácil de visualizar. Então, eu tenho dois setores, esse setor e este setor. Eu posso pegar este setor de baixo e encaixar com o de cima, porque ambos setores possuem o mesmo raio, o raio de 10 km, ok? Então eu tenho que juntar esse daqui de baixo e vou colocar aqui em cima ele. Desenhando ele aqui em cima, já que ele tem o mesmo raio, a minha figura vai ficar completa dessa maneira agora. Vou juntar os dois e eu teria alguma coisa parecida com isso, juntando os dois setores circulares. Eles possuem o mesmo raio de 10 km. O que eu obtive agora é a metade de um círculo, um semicírculo. Então, se eu calcular a metade do círculo, eu estarei descobrindo qual é a área coberta pelas duas antenas, o que já é um bom passo para calcular a probabilidade de alguém estar nessa área. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a área do círculo? A área do círculo é πr². Só que nós estamos procurando a metade disso. Então, a área que nós procuramos, a área, ela será πr², que seria a área do círculo completo, ou seja, se essa figura tivesse toda completa por aqui por cima, o que ela não está, é que a gente quer apenas essa parte, que é metade, então vai ser πr², já que é um semicírculo, a metade de um círculo, vamos dividir o resultado disso por 2. E aí teremos a área do semicírculo. Agora, essa área será π, nós não temos o valor de π, ele não está falando, vamos colocar uma aproximação. Uma aproximação muito comum e muito boa é 3,14 para o π. Ok? Memorize esse número. Que multiplica raio ao quadrado. Como o raio vale 10, vai ficar 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado. Eu vou puxar um pouquinho para o lado para conseguir visualizar aqui o cálculo. 10 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E continua para cá. 3,14 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. E 100 vezes 3,14, como o 100 tem 2 zeros, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, pula uma casa, 2 casas, vai ficar 314,0. Que é a mesma coisa aqui, 314. Então, 314 dividido por 2 é o nosso resultado. 300 dividido por 2 é 150. 14 dividido por 2 é 7. 150 mais 7 dá 157. 157 quilômetros
quadrados. Não esquece que nós estamos calculando uma área, então essa área será dada em quilômetros quadrados, porque o raio foi dado em quilômetros. Agora nós podemos calcular a probabilidade, porque a probabilidade é simplesmente a razão ou a divisão entre a área coberta pela área total do município. Isso fica muito fácil de perceber se, hipoteticamente, a área coberta fosse a metade da área total. Tenta visualizar comigo. Se a área coberta fosse metade da área total que existe, então eu teria 50% de chance de estar numa área coberta. E a divisão entre a área coberta por área total também daria 0,5, que multiplicada por 100 daria 50%. Percebe? É bem fácil de visualizar com esses números. É claro que aqui não é necessariamente isso que está acontecendo. A área coberta não é 50% da área total. Então a probabilidade não vai dar 50% aqui. Esse número foi apenas para ilustrar para você o raciocínio. Bom, então vamos descobrir efetivamente, já que o raciocínio é o mesmo, qual é essa probabilidade. Eu vou dividir a área coberta, que é 157 km², pela área total do município, que é 628 km². Em muitos casos, quando você chega numa fração dessa, você poderia começar a simplificar, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, mas a gente tem uma coisa, isso daria um pouquinho de trabalho e tem um jeito interessante da gente fazer um teste se eu consigo simplificar mais rapidamente e chegar logo na fração irredutível dessa fração. Olha, eu posso tentar dividir embaixo por 157, o que é uma ótima estratégia, porque se eu dividir embaixo por 157, o que eu teria é simplesmente a certeza de que eu consigo dividir a fração toda por 157. Vou tentar dividir, você vai entender onde eu quero chegar agora. Então, fazer aqui 628, que é o número de baixo, eu vou dividir pelo de cima, por 157. O número que eu consigo mais se aproxima é o número 4. 4 vezes 7 dá 28, coloco 8, vai 2. 4 vezes 5 dá 20, com 2, 22. Coloco 2, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Então, resto 0. Eu tenho uma divisão exata. Se eu dividir 628 por 157, vai dar 4. Ótimo, essa informação vai ajudar muito a gente. Agora, você entendeu por que eu dividi o de baixo pelo de cima? Simplesmente para que eu já soubesse que eu consigo simplificar toda a fração pelo de cima. Eu consigo dividir em cima e embaixo por 157. Então, dividindo em cima por 157 e dividindo em cima por 157 e dividindo embaixo por 157, eu vou encontrar essa fração bem simplificada. Bom, 157 dividido por 157 dá 1. E 628 dividido por 157, sabemos que dá 4. Então, a minha probabilidade eu poderia expressar em fração como 1/4. Só que eu quero essa probabilidade em termos percentuais, já que nas alternativas nós temos porcentagens. Então, eu vou multiplicar isso por 100. E vai me dar automaticamente o resultado em porcentagem. 100 vezes 1 é 100, e 100 dividido por 4 é 25. 25%, ok? Então, vamos ver dentre as alternativas quais se encaixam. Qual se encaixa, né? É a letra B, 25%.